Existe um momento na vida em que a pessoa começa a desconfiar de que algo essencial está sendo desperdiçado todos os dias. Mesmo com compromissos, contas pagas, responsabilidades cumpridas e uma rotina aparentemente organizada, permanece uma sensação silenciosa de atraso interior, como se a vida estivesse sempre prestes a começar, mas nunca agora. Esse incômodo não vem de fora. Ele nasce do fato de estarmos quase sempre mentalmente ausentes do único lugar onde a vida realmente acontece, o presente. Vivemos pensando no que passou, no que faltou, no que feriu, ou então projetando a salvação para um amanhã idealizado que promete alívio, reconhecimento ou paz. E assim, sem perceber, transformamos o agora apenas em um meio para chegar a outro lugar que nunca chega. Essa narrativa nos convida a olhar para isso de frente, não como um discurso bonito, nem como uma ideia abstrata, mas como uma verdade prática, possível e transformadora. Estar presente não é abandonar a memória nem perder a capacidade de planejar. O passado continua existindo como aprendizado, o futuro continua sendo usado como organização. O problema começa quando eles passam a ocupar o centro da nossa atenção, enquanto o agora virá apenas um corredor de passagem. Quando isso acontece, a mente governa a experiência e a vida é vivida como expectativa ou arrependimento, nunca como realidade. O que está sendo apontado aqui é simples, mas profundo. Existe uma dimensão de consciência que só pode ser acessada no momento presente. Ela não se revela através de esforço, nem de pensamento, nem de análise. Ela aparece quando a atenção deixa de correr atrás de histórias e repousa, pela primeira vez, onde o corpo já está. Nesse instante, algo se reorganiza por dentro, não porque a vida externa muda de imediato, mas porque a relação com ela muda. E essa mudança é silenciosa, porém definitiva. Muitas pessoas acreditam que despertar é entender mais, acumular conceitos ou repetir frases inspiradoras. Mas o despertar verdadeiro não acontece na cabeça. Ele acontece quando a atenção muda de lugar, quando o agora começa a ter mais peso do que a narrativa pessoal, mais importância do que o medo do futuro, mais verdade do que a identidade construída ao longo dos anos. Esse deslocamento não é dramático. Ele é sutil. Mas seus efeitos são profundos, porque alteram a forma como você reage, sente e escolhe. Talvez você perceba que já está nesse processo sem ter dado nome a ele. Aquela sensação de cansaço mental, a perda de interesse por conflitos desnecessários, a diminuição da necessidade de provar algo aos outros. Tudo isso são sinais de que algo está amadurecendo por dentro. Não é desistência da vida. É o início de uma vida menos comandada pela mente inquieta e mais enraizada no que é real. Esta reflexão não promete soluções mágicas. Ela oferece algo mais valioso, um ponto de retorno. Um convite para sair da prisão invisível do tempo psicológico e reencontrar a simplicidade de estar aqui, agora. Porque é somente aqui que qualquer mudança verdadeira pode começar. E quando o agora deixa de ser ignorado, a vida deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma experiência a ser vivida. Esse despertar não é um evento raro, distante ou reservado a pessoas especiais. Ele acontece de forma simples, cotidiana, muitas vezes sem anúncio. A maioria das pessoas que sente algum tipo de atração por esse tipo de mensagem já está, mesmo sem perceber, sendo tocada por algo mais profundo. Não é curiosidade vazia, não é coincidência, é um reconhecimento silencioso. Algo por dentro escuta antes mesmo da mente entender. E isso explica por que tanta gente chega até esses ensinamentos, mesmo sem saber exatamente o que está procurando. Alguns chegam com expectativa, outros com desconfiança,
há quem venha quase arrastado por insistência de alguém próximo. E tudo isso faz parte do processo. Porque o que está sendo oferecido aqui não depende da história pessoal, nem do nível de estudo, nem da crença que a pessoa carrega. O encontro verdadeiro não acontece no pensamento. Acontece no espaço interior que se abre quando, por alguns instantes, a mente deixa de disputar a atenção. Nesse momento, algo se reconhece, não como ideia, mas como sensação de verdade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Por isso, a experiência pode ser vivida de maneiras completamente diferentes. Para uns, soa como um alívio imediato, uma sensação de clareza, como se algo antigo fosse finalmente colocado no lugar. Para outros, parece entediante, repetitivo, até irritante. E não há erro nisso. O tédio, muitas vezes, é apenas a mente reclamando por não estar sendo alimentada com histórias, conflitos e novidades. Quando a mente não é o centro, ela reage, mas por trás dessa reação existe uma porta aberta. As palavras que você escuta aqui não são o ponto principal. Elas são apenas apontamentos, placas na estrada. O valor real não está no som da voz nem na construção das frases. Está no silêncio que pode ser percebido entre uma ideia e outra. Está no espaço interno que se revela quando você escuta sem tentar concordar, discordar ou interpretar. Esse campo silencioso não precisa ser criado, ele já está aí, sustentando tudo o que é dito, tudo o que é sentido, tudo o que acontece. Quando você começa a perceber isso, algo muda de forma muito prática. Você passa a ouvir de outro lugar, a observar de outro lugar e, pouco a pouco, a viver de outro lugar. As situações externas continuam existindo, os desafios não desaparecem por encanto, mas a forma como você se posiciona diante deles se transforma. Há menos resistência, menos luta interna, menos necessidade de controlar tudo e mais lucidez para responder ao que a vida apresenta. Esse processo não exige esforço exagerado, ele pede apenas honestidade consigo mesmo, uma disposição sincera de perceber quando a atenção está sendo sequestrada pelo barulho interno e, sempre que possível, retornar, não para uma ideia, mas para a experiência direta de estar aqui, respirando, sentindo, presente. É nesse retorno simples que a transformação acontece. E talvez o mais importante seja compreender isso. Não há nada de errado com você se ainda se distrai, se ainda se perde em pensamentos, se ainda reage automaticamente. Isso faz parte da condição humana. O despertar não elimina essas dinâmicas, ele traz consciência sobre elas. E quando há consciência, há espaço. E onde há espaço, nasce a possibilidade real de escolha. É assim, passo a passo, que a presença deixa de ser um conceito bonito e se torna uma forma de viver. Essa dimensão pode receber muitos nomes: presença, quietude, silêncio, mas nenhum deles consegue capturar totalmente o que ela é. Porque não se trata de algo que possa ser entendido como um objeto. É um pano de fundo vivo, um espaço interno que sempre esteve aí, mesmo quando você não percebia. Existe silêncio por trás das palavras, antes da próxima frase surgir, depois que a última termina. E é nesse intervalo que algo essencial se revela. O curioso é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem tocar conscientemente esse lugar. Mesmo quando tudo parece calmo do lado de fora, a mente continua falando.
Você vai para a praia, para o campo, para um lugar silencioso. O vento sopra, os pássaros cantam, o cenário é tranquilo. Mas por dentro o diálogo segue acelerado. Lembranças, preocupações, julgamentos, conversas imaginárias, respostas que nunca serão ditas. Existe silêncio externo, mas não interno. E esse barulho constante acaba sendo tratado como algo normal, quando na verdade ele drena energia, distorce percepções e mantém o corpo em estado de alerta contínuo. Esse ruído mental não é apenas excesso de pensamento, ele carrega tensão, ele molda emoções. Ele cria uma lente através da qual a realidade é vista. Quando a mente não para de interpretar, comparar e antecipar, tudo ganha um peso maior do que realmente tem. Pequenos problemas viram ameaças enormes. Situações neutras são interpretadas como ataques. O sofrimento não nasce do que acontece, mas da história que se constrói automaticamente sobre o que acontece. E essa história raramente é gentil. O silêncio interior, ao contrário do que muitos imaginam, não é vazio. Ele é cheio de vida. Quando a mente desacelera, mesmo que por breves instantes, o corpo relaxa. A respiração se aprofunda, os sentidos ficam mais vivos. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um som distante, uma sensação no peito, um simples momento de estar aqui. E nesse estado, algo muito importante acontece. Você deixa de estar em guerra consigo mesmo. Entrar em contato com essa quietude não exige isolamento nem práticas complicadas. Ela pode ser percebida no meio da rotina. Enquanto você lava uma louça, caminha pela rua, ouve alguém falar. Basta notar o espaço onde os pensamentos aparecem e também o espaço que permanece quando eles cessam por um segundo. Esse intervalo é o portal. Não precisa durar muito, o suficiente para lembrar que você não é o fluxo incessante de ideias. Você é aquele que percebe. A mente vai resistir, vai tentar retomar o controle, vai dizer que isso é perda de tempo, que não resolve problemas, que a vida exige preocupação constante. Mas essa resistência é previsível, porque o silêncio não alimenta o ego. Ele dissolve a ilusão de que pensar sem parar é sinônimo de viver melhor. Aos poucos, quando você não entra mais em conflito com essa resistência, ela perde força. E o silêncio deixa de ser estranho, passa a ser familiar. E quando isso acontece, a mudança não é teórica, ela se manifesta no cotidiano. Você reage menos por impulso, escuta com mais atenção, percebe quando está se perdendo em pensamentos inúteis e, principalmente, descobre que não precisa acreditar em tudo o que a mente diz. Esse reconhecimento é libertador, porque devolve a você algo que parecia perdido, a capacidade de estar inteiro no momento presente. Essa quietude não resolve a vida no sentido convencional. Ela não elimina desafios, mas muda completamente a forma de atravessá-los. Com menos ruído interno, há mais clareza. Com mais clareza, há escolhas mais conscientes. E quando o silêncio deixa de ser apenas uma ausência de som e passa a ser uma presença viva dentro de você, a vida deixa de ser uma sequência de problemas e passa a ser uma experiência direta, real, agora. O grande desafio do nosso tempo não é aprender mais coisas, nem acumular informações, nem se tornar alguém melhor aos olhos do mundo. O verdadeiro desafio é perceber o quanto a mente barulhenta passou a comandar quase todos os aspectos da vida sem ser questionada. Pensamentos se sucedem sem pausa. Emoções reativas surgem automaticamente. Histórias internas são repetidas como verdades absolutas. E nesse fluxo incessante, o ser humano se distancia de algo essencial, a própria presença. Ir além da mente não significa rejeitá-la,
Ela tem sua função prática, sua utilidade no dia a dia. O problema começa quando ela assume o trono, quando passa a decidir sozinha o que é real, o que é perigoso, o que tem valor. Nesse ponto, a pessoa não vive, ela reage. E reage com base em condicionamentos antigos, medos herdados, dores não resolvidas. O sofrimento nasce exatamente dessa identificação cega com tudo o que passa pela cabeça. Transcender a mente não é um ato violento, não é uma luta interna. É um movimento de amadurecimento. Assim como uma criança cresce e deixa certos comportamentos para trás, a consciência humana também é chamada a dar um passo adiante. Não para negar o pensamento, mas para não ser prisioneira dele. Quando isso começa a acontecer, surge um espaço interno novo, um lugar de observação, de clareza, de escolha. Esse movimento, segundo Tolle, não é opcional porque não diz respeito a conforto pessoal apenas. Ele diz respeito à sobrevivência consciente da humanidade. Uma mente não observada cria conflitos. Uma mente reativa cria guerras. Uma mente identificada com suas narrativas cria separação. Ao permanecer nesse estágio, o ser humano repete padrões que já demonstraram seu limite. Ir além da mente é um chamado coletivo, ainda que vivido de forma individual. Embodiar essa mudança significa trazer essa nova consciência para o corpo, para as ações, para as relações. Não é algo que fica restrito a momentos de reflexão ou silêncio. É algo que se expressa na forma como você fala, como escuta, como reage diante de um desafio. Aos poucos, você percebe que nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda emoção precisa ser descarregada. Nem toda história precisa ser defendida. Quando essa compreensão se aprofunda, a vida cotidiana se transforma. O trânsito continua existindo, os problemas continuam surgindo, as pessoas continuam sendo imperfeitas. Mas a relação com tudo isso muda. Há menos urgência interna, menos tensão desnecessária, menos necessidade de provar, controlar ou vencer. Surge uma inteligência mais ampla, que não grita, não disputa, não se impõe, apenas orienta. Esse novo estágio de consciência não torna a pessoa passiva. No contrário, traz uma ação mais precisa, mais alinhada, menos contaminada por medo e impulsividade. As decisões passam a nascer de um lugar mais calmo. As palavras carregam menos veneno. Os limites são colocados com mais firmeza e menos agressividade. É uma força silenciosa, mas profundamente eficaz. Participar desse movimento é assumir responsabilidade pelo próprio estado interno. Não esperar que o mundo mude para então ter paz, mas reconhecer que a paz começa quando a mente deixa de ser o centro absoluto. Esse é o verdadeiro salto evolutivo, não tecnológico, não intelectual, mas consciente. E ele começa agora, no instante em que você percebe que não precisa mais ser governado por tudo o que pensa, e que existe algo em você capaz de observar, escolher e viver a partir de um lugar mais verdadeiro. Historicamente, chegamos a um ponto delicado da nossa trajetória como humanidade. Nunca tivemos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta capacidade de transformar o mundo. E, ao mesmo tempo, nunca convivemos com níveis tão altos de ansiedade, polarização, violência emocional e sensação de vazio. A mesma mente que construiu pontes, cidades e avanços impressionantes é a mente que cria separação, medo constante e a ilusão de que estamos sempre ameaçados. Isso não é um julgamento, é uma constatação honesta do momento em que vivemos. O cenário atual não é apenas político, econômico ou social. Ele é, acima de tudo, um reflexo do estado interno coletivo.
Quando milhões de pessoas operam a partir de uma mente reativa, identificada com medo, comparação e necessidade de controle, o resultado inevitável aparece no mundo. Conflitos se multiplicam, relações se desgastam, a natureza é explorada sem consciência e o ser humano passa a viver em permanente estado de defesa, como se estivesse sempre lutando contra algo. É por isso que se fala em encruzilhada, não como uma ameaça mística ou apocalíptica, mas como um ponto de decisão. Continuar funcionando a partir desse mesmo nível de consciência significa repetir padrões já conhecidos: mais conflito, mais sofrimento, mais desgaste interno. A outra possibilidade exige coragem, não uma coragem externa de enfrentamento, mas uma coragem interior de questionar o modo automático de viver. Esse chamado não é novo, ele atravessa a história humana de diferentes formas. As tradições espirituais mais antigas, quando despidas de dogmas e interpretações literais, apontam para a mesma direção. Todas, à sua maneira, reconheceram que existe algo profundamente desalinhado na consciência humana comum. Uma identificação excessiva com pensamentos, uma confusão entre quem somos e o que pensamos, uma vida vivida a partir do ego, da defesa constante e da busca interminável por segurança. Ao mesmo tempo, essas tradições nunca disseram que estamos condenados a isso. Pelo contrário, elas sempre apontaram para uma alternativa viva, acessível, simples e presente. Não no futuro, não depois da morte, não em outro plano, mas aqui, agora. Uma mudança de eixo, uma passagem da mente inconsciente para uma consciência desperta, do ruído para a clareza, da reação para a presença. O problema é que essa alternativa não é atraente para a mente barulhenta. Ela não oferece espetáculo, não alimenta identidade, não promete superioridade sobre os outros. Por isso, muitas vezes foi distorcida, transformada em crença, ritual ou moralidade, quando, na essência, sempre foi um convite à experiência direta, um chamado para sair do piloto automático e habitar o momento presente com lucidez. Esse salto em consciência não exige que você abandone sua vida, seu trabalho ou suas responsabilidades. Ele pede algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo: que você comece a observar o estado interno a partir do qual age, que perceba quando está sendo movido por medo, por necessidade de aprovação, por ressentimento, e que, ao perceber, não se julgue, apenas reconheça. Esse reconhecimento já é o início da transformação. Se cada pessoa assumir essa responsabilidade interior, algo muda no coletivo, não por imposição, mas por ressonância. Uma pessoa mais consciente não reage da mesma forma, não alimenta o mesmo tipo de conflito, não espalha o mesmo tipo de tensão. Ela se torna um ponto de estabilidade em meio ao caos, e isso é mais poderoso do que parece. Talvez o maior equívoco da nossa época seja acreditar que a mudança virá apenas de fora, de sistemas, de líderes, de soluções externas, sem perceber que o mundo sempre reflete o estado da consciência que o cria. O salto que está sendo pedido não é tecnológico, é interior, e ele começa no instante em que você percebe que viver no automático não é inevitável, que existe uma outra forma de estar no mundo, mais consciente, mais lúcida, mais humana, e que essa possibilidade não está distante, ela está disponível agora, neste exato momento. Ao longo de tudo o que foi dito, fica claro que essa disfunção não é algo distante, abstrato ou exclusivo de grandes acontecimentos históricos. Ela se manifesta no mundo, sim, mas também aparece de forma silenciosa no dia a dia de cada pessoa. Está nas notícias que geram medo, nas discussões que se repetem
e, principalmente, na maneira como cada um conta a própria história para si mesmo. É ali que o sofrimento se instala com mais força, não nos fatos em si, mas na interpretação automática que a mente faz deles. Muitas situações da vida são neutras, um atraso, uma crítica, um imprevisto, um silêncio do outro. O que transforma esses acontecimentos em dor é o significado que se constrói rapidamente. A mente entra em ação, puxa lembranças antigas, ativa medos conhecidos e cria uma narrativa convincente. E, sem perceber, a pessoa passa a viver dentro dessa história como se fosse a própria realidade. Esse é o ponto em que a mente deixa de ser ferramenta e passa a ser governante. Reconhecer isso não é fingir que nada acontece, não é negar problemas, injustiças ou dificuldades reais. É algo muito mais honesto, é perceber quando a mente está adicionando sofrimento desnecessário ao que já é desafiador. É separar o fato da interpretação, o que aconteceu do que foi imaginado. Esse discernimento simples muda tudo, porque devolve clareza, e com clareza surge a possibilidade de responder em vez de apenas reagir. É nesse momento que o silêncio interior começa a ter espaço, não como ausência de pensamentos, mas como um pano de fundo estável, um lugar interno que observa. Quando esse silêncio se faz presente, mesmo que brevemente, algo se reorganiza por dentro. A tensão diminui, a respiração muda, o corpo relaxa, e a vida deixa de ser percebida como uma ameaça constante. Esse silêncio não resolve todos os problemas, mas impede que eles dominem por completo a experiência. A libertação começa exatamente aí, quando a mente deixa de ser a única voz, quando você percebe que pensamentos surgem, passam e não precisam ser seguidos automaticamente. Quando entende que emoções vêm e vão e que você não é nenhuma delas. Esse reconhecimento não é intelectual, ele é vivido, sentido. E uma vez experimentado, não pode ser esquecido, porque traz uma sensação de verdade simples e direta. A partir desse lugar, a vida ganha outro ritmo. Você continua agindo, trabalhando, se relacionando, mas há mais espaço interno, mais lucidez, menos desgaste emocional. As decisões passam a nascer de um lugar mais claro. As palavras carregam menos peso. Os conflitos perdem parte da força porque não encontram mais o mesmo terreno fértil. Isso não torna a vida perfeita, torna-a mais real. Talvez o convite mais profundo desta reflexão seja esse: começar a observar com honestidade e gentileza como você tem interpretado a própria vida, quais histórias repete, quais padrões reforça, e, sempre que possível, dar um passo atrás, respirar e perceber o silêncio que já está aí, antes da próxima conclusão. Nesse espaço, existe uma inteligência que não grita, mas orienta. A mudança verdadeira não começa quando o mundo se ajusta às suas expectativas. Ela começa quando você percebe que não precisa mais acreditar em tudo o que a mente diz. Esse é o início da liberdade interior. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, mas de um novo relacionamento com a própria consciência. E esse novo olhar não é um privilégio de poucos. Está disponível agora, no instante em que você escolhe estar presente, atento e aberto ao que é, aqui, agora. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.